Bora, galerinha, seguindo com o estudo da gente, né? A última anotação após a prova de vocês da AP, que foi sequência e progressão aritmética. O próximo assunto foi anotado já, que é progressão geométrica, PG. E aí a gente vai para a explicação hoje, tá certo? Vamos embora. Só lembrando que se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode falar aí no Google que a gente desenrola para sanar as dúvidas também, tá certo? Bora lá. Ó. PG é uma sequência onde o quociente, que é a divisão, entre cada termo e seu antecessor é constante. A diferença entre a PG e a PA é que na PA era a subtração entre um termo e o anterior. Na PG é a divisão, quociente é a divisão. E a gente também chama essa divisão de razão. Só que diferente da PA, na PA a gente chamava razão de R e na PG a gente chama razão de Q, justamente por ser o quociente entre esses dois termos, que é um termo e o anterior. E aí aqui eu coloquei 4 exemplos, só para a gente determinar a razão. E verificar, por exemplo, que quando eu pego um termo e o anterior, isso aqui vai dar 2. Se eu pegar qualquer termo e dividir pelo anterior, sempre vai dar 2. Nesse primeiro exemplo, porque a razão vale 2. Nesse segundo exemplo aqui, mesmo esquema. 9 dividido por 3 dá 3. Se eu pegar qualquer outro termo, 81 dividido por 27, também vai dar 3. Então, a razão nesse segundo exemplo é 3. No terceiro exemplo, 2 dividido por 2 dá 1. Qualquer termo sempre vai ficar a mesma razão. E nesse exemplo 4 aqui, se eu pegar um termo e dividir pelo anterior, simplificando essa fração aqui, fica 1 sobre 2. E isso se eu pegar qualquer dois termos, né? Um termo e o anterior, aqui simplificando também deu 1 sobre 2. A razão ela também determina a classificação da PG. Se a razão for maior que 1, que é esse exemplo e esse exemplo, a gente tem duas PGs crescentes. A gente observa que os termos aumentam o valor, né? Se a gente tiver uma razão 1, a gente tem uma PG constante. E se a gente tiver uma razão menor do que 1, a gente chama de decrescente. Lembrando, é entre 0 e 1, tá certo? Entre 0 e 1, a gente tem uma PG decrescente. Você percebe que os termos diminuem de tamanho. Pronto, vamos lá, né? Após os cachorros atrapalharem um pouquinho, continuando ainda sobre a razão, né? Se a gente tiver uma razão negativa, que é um número negativo, a PG oscila, ou seja, ela sempre fica alternando entre um termo positivo e um negativo, um positivo e um negativo, um positivo e um negativo. Ou seja, menos 2 sobre 1 vai dar menos 2. E se eu pegar quaisquer outros termos, vou pegar o 16 e o menos 8. 16 dividido por menos 8. 16 por 8 dá 2, mais com menos na divisão dá menos. Então, a razão é menos 2. Toda vez que a gente tiver uma razão negativa, a gente tem uma PG oscilante, tá certo? Vamos lá. É chamada de PG, no caso geométrica, porque o termo do meio é a média geométrica entre os equidistantes a ele. Quando a gente estudou PA, a gente viu que o termo do meio era a média entre os equidistantes. Então, a gente conseguia encontrar o termo médio. Aqui, o termo médio é através da média geométrica, que é tirar a raiz quadrada da multiplicação entre esses termos. Exemplo, o 4, eu consigo tirar, digamos, a raiz quadrada de 2 vezes 8. Aqui dá 16, a raiz de 16, 4. Se eu pegar, por exemplo, ainda em relação ao 4, eu vou pegar agora 2 antes e 2 depois. Raiz quadrada de 1 vezes 16, daqui da raiz de 16, que também é 4. Então, não muda, tá certo? Na PA, a gente somava e dividia por 2. Aqui, a gente tira a raiz quadrada da multiplicação. Mesmo esquema aqui, por exemplo, 9. Se eu pegar
Raiz quadrada de 3 vezes 27, isso daqui dá raiz de 81. Raiz de 81, 9. Mesmo esquema, 2 antes e 2 depois. Raiz quadrada de 1 vezes 81. Isso daqui dá 81 e a raiz de 81, 9. Para interpolação de termos, a gente tem esse tipo de interpolação, fazendo a montagem pelo início, né? Que para cada termo, como a gente descobre a razão dividindo um termo pelo anterior, para a gente descobrir o próximo termo, eu sempre multiplico pela razão. Então, eu venho aqui, multiplico por quê? Venho aqui, multiplico por quê? Então, x virou xq porque eu multipliquei. Eu já tenho o quê? O quê está elevado a 1. Multipliquei por quê? Expoente 2. Multipliquei por quê? Expoente 3. E assim sucessivamente. Ou se a gente for começar a montagem pelo meio, o termo de antes a gente divide pela razão e assim sucessivamente. E o termo de depois a gente multiplica, que é a mesma ideia dali do lado esquerdo. E com essa primeira ideia a gente encontra qualquer termo, que é justamente a ideia do termo geral, da fórmula do termo geral. Para a ideia do termo geral, a gente tem o seguinte, ó. Lembrando, como a gente já vinha estudando de sequência e de PA, o AN, que é o último termo, porque esse N aqui representa a quantidade ou o número de termos. O A1 é o primeiro termo, Q agora, que é a razão. E aí a gente tem o primeiro termo é ele mesmo. Para a gente descobrir o segundo, eu pego esse primeiro e multiplico com a razão. Aí vai ficar 1 vezes Q. Para a gente descobrir o terceiro, eu pego esse A2 e multiplico por Q. Aí Q vezes Q, que é o quadrado. Para descobrir o quarto termo, eu pego o terceiro termo, multiplico por Q. 2 mais 1, 3. E assim sucessivamente. Então, a gente percebe o quê? Que a posição do termo, quando eu tiro 1 dessa posição, a gente encontra justamente a quantidade de vezes que eu vou multiplicar a razão. Então, se eu tenho o quinto termo, eu multiplico a razão 4 vezes. Se eu tenho o quarto termo, eu multiplico a razão 3 vezes. E assim sucessivamente. Se eu quiser, por exemplo, descobrir quem é o meu A12, eu vou ter o primeiro termo vezes a razão elevado a 11. É sempre subtrair 1 em relação à posição que eu estou querendo encontrar. Daí a fórmula do termo geral. O termo geral indica que esse último termo é A1 vezes Q elevado a N menos 1. Sendo N a posição ou a quantidade de termos. A gente tem dois tipos de soma na PG. Na PA, a gente tinha só a soma de termos normal, que era justamente a soma de Gauss. E a gente tem agora a soma de termos. Na PG tem dois tipos. Tem a soma finita, que é quando a gente conhece a quantidade de termos, que a gente vai aplicar essa formulazinha aqui, que é a 1 vezes Q elevado a N menos 1. A diferença é que esse menos 1 não é feito a do expoente do termo geral, é Q elevado a N, e desse resultado eu vou tirar 1. E embaixo eu coloco Q menos 1. Já para a soma infinita, a soma é chamada de infinita quando a gente não conhece a quantidade de termos, tá certo? Então, se eu não sei a quantidade de termos, a gente vai aplicar essa fórmula aqui, soma infinita, o símbolozinho aqui de infinito. Eu gosto de colocar duas bolinhas, mas tem gente que coloca um 8zinho deitado, né? O primeiro termo dividido por 1 menos Q. Lembrando que essa razão aqui, ela vai ser uma PG decrescente, né? No caso aqui, a razão está entre 0 e 1. E seus termos são reduzidos a valores próximos de 0. Nunca vai dar 0, que aí tende como uma função exponencial, né? O gráfico da função exponencial, ele nunca encosta nem o eixo da abscissa e, dependendo, nem o eixo da ordenada. Mas aí, no caso, os valores são próximos de 0, mas nunca 0. E aqui eu coloquei todas as fórmulas. A fórmula da razão, a fórmula da média geométrica, a fórmula do termo geral, da soma finita e da soma infinita. Aí, bora lá, ó. Primeiro exemplo aqui, obtenho o 10º termo da PG. Então, eu quero o A10. E eu vou considerar o número de termos igual a 10. Eu tenho que nessa PG, o primeiro termo é 1. Lembrando, a razão é um termo dividido pelo anterior. 2 dividido por 1, 2. Para eu descobrir o 10º termo,
Quem vai ser meu A10? É A1 vezes Q elevado a 9, que é justamente o n menos 1, já que o n é 10. Aí o A10 vai ficar primeiro termo vezes a razão é 2 elevado a 9. 2 elevado a 9 dá 512. Então, A10 é 1 vezes 512, que dá 512. Então, não precisa a gente decorar a fórmula, a gente pode ter esse entendimento de que o 10º termo é A1 vezes Q elevado a 9, que é aquela ideia do termo geral. Aqui eu tenho mais 3 exemplos, né? Tem mais um aqui na página de trás. Em uma PG de termos positivos, o A3 é 45 e o A5 é 405. Eu tenho duas maneiras de resolver essa. Ou eu posso fazer pela média geométrica, que é aquela que, no caso, já que eu tenho o A3 e o A5, eu posso encontrar o A4, com isso descobrir a razão e já matar o resto. Ou a gente pode colocar o A3 é igual a 1 vezes Q ao quadrado, aí desenvolvo. Só que aí vai dar um sistema de equações, aí pode dar um pouquinho mais de trabalho. Eu vou pelo termo médio, tá certo? O A4 é o A3, no caso, a raiz quadrada de A3 vezes o A5. Aí o A4 vai ser o quê? Raiz quadrada de 45 vezes 405. Essa multiplicação aqui dá 18.225. Aí eu preciso só tirar a raiz quadrada desse número, que dá 135. Então, descobri o A4. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho o A3, que é 45. Eu tenho o A4, que é 135. E eu tenho 405. E aí eu consigo descobrir a razão. A razão é só pegar um termo e dividir pelo anterior. Quando eu divido aqui, eu tenho razão 3. Pronto, já descobri uma das coisas que a questão pediu. O que é que eu posso fazer agora? Quem é esse A3? A3, a gente sabe que é A1 vezes Q ao quadrado. Ou seja, 45, que é meu A3, vai ser o primeiro termo vezes a razão. A razão é 3. 3 ao quadrado, que é 9, né? Aí 45, A1 vezes 9. E esse meu primeiro termo vai ser justamente 45 dividido por 9, que dá 5. Pronto, a gente encontrou o primeiro termo, que é o que a questão pediu, e a razão 3. Já agora, nesse exemplo 10, ele pede a soma dos 10 primeiros termos da PG. Então, ele já está me dizendo que essa PG tem 10 termos. Olhando para ela, a gente já tem o primeiro termo é 1. A gente já tem que a razão é 3. Como ele quer os 10 primeiros termos, e pela fórmula da soma, é A1 vezes Q elevado a n menos 1 sobre Q menos 1. Vamos ver se a gente tem tudo. Primeiro termo a gente já tem, razão a gente já tem, número de termos 10. É só a gente agora jogar na fórmula. Soma dos termos vai ficar A1, que é 1, Q elevado a n, então 3 elevado a 10 menos 1, sobre Q menos 1. 3 menos 1, 2. Aí agora é só desenvolver aqui, ó. 1 vezes não vai mudar nada, vai ficar 3 elevado a 10 menos 1, que dá 3 elevado a 10, 59.049 menos 1 sobre 2. O que é que a gente tem? 59.049, 48, dividido por 2, que dá 29.524. Esse daqui é justamente a soma dos 10 primeiros termos dessa PG que a questão forneceu. São questões básicas só para a gente ver o comando e perceber o que é que a gente precisa fazer, tá certo? Já tem as páginas do livro para vocês treinarem. Mas vamos embora. Calcule x, sendo x igual a 1 mais 1 terço, mais 1 nono, mais 1 27 avos, mais
E a gente percebe que tem os 3 pontinhos, então está indicando que isso daqui é infinito. Para a gente calcular, a gente tem uma soma. Então, eu tenho uma soma de uma PG infinita. Então, a fórmula da soma da PG infinita é A1 sobre 1 menos Q. O que é que eu preciso aqui? Preciso do primeiro termo, que é 1, e preciso da razão. A razão é um termo dividido pelo anterior. Se eu pegar 1/3 e dividido por 1, vai dar 1/3. Então, continua 1/3. Bora aplicar na fórmula. Soma infinita A1 é 1 menos 1/3. Resolvendo isso daqui, ó, fazer devagar. Tirar MMC, né? 3 dividido por 1 dá 3 vezes 1, 3. 3 dividido por 3 dá 1 vezes 1, 1. O que é que eu tenho? 1 sobre 2/3. O que é que a gente percebe? Isso daqui é uma divisão de frações. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. E a soma vai ficar 3/2. Beleza? Já nesse último exemplo aqui, ó, no exemplo 12, a gente tem, ó, em uma PG crescente de 3 termos, a soma vale 21. Então, eu tenho soma 21. E o produto, 216. A gente tem que dar um jeito de resolver essa descobrindo o que ele pede, que é determinar a PG inteira. Determine-a. Então, eu tenho que ter o primeiro termo, o segundo e o terceiro. Para ter isso, eu tenho que ter também a razão. Bora-se embora. Isso daqui, como eu tenho 3 termos, eu vou ter que montar essa PG que a gente desconhece. Eu vou montar desse jeito. Vou começar pelo termo do meio. Vou chamar o termo do meio de x. Depois dele vai ser x, q. E antes dele, x sobre q. Tá certo? O que é que a gente vai conseguir fazer agora? Ele diz que a soma vale 21, mas o produto é 216. Vamos usar esse produto. Se eu pegar x sobre q vezes x vezes xq, isso daqui tem que dar 216. Estou fazendo pelo produto. Se dá 216, eu posso simplesmente aqui, ó, cortar isso. Vai ficar x ao cubo igual a 216. E vai ficar a raiz cúbica de 216, que dá 6. Então, encontrei o valor de x. E encontrando o valor de x, a gente pode jogar de novo na montagem agora para descobrir a soma, né? Porque o que é que eu tenho? 6 sobre q mais 6 mais 6q. Isso tem que dar 21. Como é que a gente vai desenvolver isso? Isso daqui é uma equação fracionária, né? A gente tem incógnita no denominador. E para resolver, eu vou ter que tirar MMC e tal. Apesar que eu posso jogar logo esse 6 para o outro lado e subtrair. Vai ficar 6 sobre q mais 6q, 21 menos 6, que dá 15. Organizando agora, a gente consegue resolver, né? Já está organizado, está mais enxutinho. O MMC aqui vai ser Q. Aí, ó. Q dividido por Q dá 1 vezes 6. Q dividido por 1 dá Q vezes 6Q dá 6Q ao quadrado. 6 dividido por 1 dá Q vezes 15, 15Q. A gente percebe que deu uma equação de segundo grau. Bora organizar. 6Q ao quadrado menos 15Q mais 6 igual a 0. Eu consigo simplificar a equação inteira por 3 para simplificar, né? Aí vai ficar 2Q ao quadrado menos 5Q mais 2. Isso igual a 0. Aí a gente tem algumas opções de resolver, né? Como eu tenho o A diferente de 1, pode ser que complique a gente resolver por soma e produto, porque vai dar fração e tal. Bora fazer por Bhaskara mesmo. Aí a fórmula de Bhaskara, só para vocês lembrarem, b ao quadrado menos 4ac. Aí vai ficar 25 menos 4 vezes a vezes c. O que é que eu tenho? 8 vezes 2, 16. 25 menos 16, que vai dar 9. Próxima fórmula, menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a.
Aí eu tenho 5, mais ou menos a raiz de delta, que é 3, sobre 2 vezes A. A é 2, 2 vezes 2, 4. O que é que eu tenho aqui, ó? Razão, 5 mais 3, 8 dividido por 4, 2. 5 menos 3, 2 dividido por 4, fica 2 quartos, que simplificando dá meio. Só que ele diz que a PG é crescente. Então, a razão tem que ser 2. Então, o que é que a gente tem? Eu tenho, vou escrever aqui embaixo, tá certo? Eu tenho o termo do meio. Ele pede para a gente determinar a APA, ou melhor, a PG. A gente tem o termo do meio, que é x. Se a razão é 2, aqui eu multiplico por 2. E para cá, voltando, eu divido por 2. Então, eu tenho a PG que a questão estava pedindo, tá certo? 3, 6 e 12. Beleza?